Vi que vocês gostaram do tema, não foi? Eu também. Quando Zezé me passou o tema, eu disse, preciso muito trabalhar este tema. E eu vi que teve alguém que chegou a respirar fundo, porque realmente o tema nos convida a uma reflexão. Esse respirar fundo que eu vi no salão tem tudo a ver com aquilo que nós vamos conversar essa tarde. E o tema, né, o título da palestra desse encontro nosso, a cura com Jesus. A primeira coisa que nós nos questionamos é: existe cura sem Jesus? Né? Existe cura sem Jesus? Não. Então, toda cura, para que ela possa se processar, efetivamente, deverá perpassar por estarmos com Ele. E no encontro anterior que nós tivemos aqui, cujo título foi As Perdas e as Doenças, eu passava um conceito, eu questionava aqui a vocês se vocês sabiam qual era o conceito de saúde. Tinha alguém no salão aqui? Tinha, que eu sei. Lembram? Que eu questionei isso. Aí nós colocamos algumas considerações sobre o que seria saúde. E aí eu dizia para vocês que pela Organização Mundial da Saúde, não é isso? Saúde seria o completo bem-estar físico, emocional, social, ambiental e espiritual. Que dentro desse contexto tão amplo, se nós fôssemos verificar, ninguém teria saúde. Aí, naquela oportunidade, eu disse também a vocês que eu fiz um estudo, uma leitura de um livro que se chama O Homem Sadio, e que, neste livro, o autor espiritual ele dá uma definição de saúde que é impecável, curtinha e impecável. Nos disse o autor espiritual, Joseph Gleber, que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. E que doença é o afastamento momentâneo desta situação. Estou relembrando este conceito porque o que nós vamos refletir esta tarde tem a ver exatamente com este conceito de saúde. Para que possamos entender a cura com Jesus, eu vou lembrar a vocês 3 casos de cura realizadas por Jesus. Sabemos que Jesus, durante a sua trajetória aqui, encarnado, realizou diversas curas, e em diversas oportunidades. Primeira coisa que nós nos questionamos é por que Jesus conseguia curar? O que é que vocês acham? Por que Jesus curava? Por quê? Porque a pessoa tinha fé. Por que Jesus curava? Hein? Porque ele tinha o dom. Mais alguma coisa? Lembram-se que Jesus disse que tudo o que ele faria, tudo o que ele fazia, nós seríamos capazes de fazer e muito mais, bastava querermos. Portanto, da mesma forma que Jesus curava, nós podemos curar.
nós podemos curar o outro e nós podemos também nos curarmos. Aí, Ângela disse, Jesus curava porque as outras pessoas tinham fé. Ou seja, Jesus curava porque as pessoas acreditavam que ele era capaz de curar. Vou contar 3 casos para que nós possamos entender que Jesus curava porque ele desejava e tinha autonomia para fazê-lo, porque acreditava que era capaz de realizar curas, também porque os outros acreditavam. Mas antes de acreditarem no potencial de cura que Jesus era capaz de promover, eles acreditaram que eles poderiam ser curados. Esta é a grande sacada da cura. Não é crer apenas que o que está externo é capaz de me curar, mas é, sobretudo, acreditar que eu posso me curar. Eu posso me curar. Então, se eu posso me curar, eu serei curado. O outro só conseguirá me ajudar na cura se eu acreditar. E aí, o primeiro caso, para que nós possamos fazer o enredo desta reflexão, é o caso do cego de Jericó. Conta Marcos que Jesus vinha acompanhado de grande multidão, passando por Jericó, quando um pedinte cego começa a gritar a altos pulmões: Rabi de Davi, me cura. E Jesus passando acompanhado da multidão. E ele a altos brados: Senhor, me cure, Senhor, me cure. Ao ponto das pessoas que estavam mais próximas de Jesus se acautelar para que ele não molestasse Jesus. Tal era a sua inquietação e o seu desespero para que Jesus não passasse ao largo e parasse para ajudá-lo. Jesus parou e disse a ele: venha até mim. Um homem cego, venha até mim. Ele mais do que depressa se desfez dos andrajos que estava vestido, tateou, levantou-se e encaminhou até Jesus. Jesus aí então lhe pergunta: o que queres tu que eu faça? Ele responde: Senhor, quero que o Senhor me cure da cegueira, porque eu preciso e desejo ver a vida. Jesus volta e pergunta a ele: entre todas as coisas que eu posso fazer por você, o que você quer que eu faça? Quero que você me faça enxergar. Jesus então diz: eu quero, enxergue. E ele volta a ver. O segundo caso que nós temos, prestaram atenção na história? O que você quer que eu faça? Eu quero que me cure. Entre tudo que eu posso fazer por você, o que você quer que eu faça? Eu quero que o Senhor cure a minha cegueira, porque eu quero voltar a enxergar. Cure a minha cegueira, porque eu quero voltar a enxergar. O segundo caso, estava ele passando também com grande multidão e passa por uma localidade chamada a piscina de Betsida.
Já ouviram falar? E lá, entre uma série de outras pessoas, existe um paralítico, que há mais de 38 anos não conseguia caminhar. E este lago, também chamado de Piscina das Ovelhas, era conhecido porque se dizia que as águas daquela fonte eram águas milagrosas e que de tempos em tempos um anjo soprava as águas daquele lago e aí quem se jogasse nas águas seria curado. Mas toda vez que o fenômeno ocorria, o paralítico que não caminhava, obviamente não conseguia ser tão rápido quanto aquele que podia se jogar nas águas e saía curado. Estava ele passando, Jesus, e vê o paralítico à beira do lago. E aí perguntou a ele, olha a pergunta, queres ficar curado? Paralítico respira, pensa, vê todos aqueles anos que ele ali estava tentando se curar pelas águas milagrosas da piscina, e claro que ele vai dizer o quê? Quero me curar. Jesus, então, vai até ele. Queres ser curado? Queres. Então te levantas, toma a tua cama e anda. Assim foi feito. O homem levantou e estava curado. Lembram-se que no primeiro caso, Jesus pediu ao cego que fosse até ele e fez uma pergunta, não fez? Desta vez, com o paralítico, ele foi até o paralítico, porque o paralítico estava imobilizado na sua caminhada. Prestaram atenção? Caminhou, pegou o catre que ele utilizava como cama e seguiu. Nosso terceiro caso trata-se de 10 pessoas que eram possuidores de uma enfermidade que hoje nós chamamos de hanseníase, mas que na época de Jesus chamava-se de lepra. E as pessoas que tinham lepra eram pessoas que eram excluídas da vida social e viviam num vale específico, onde ali sequer os familiares se aproximavam. Estava Jesus passando quando vê 10 indivíduos leprosos. Ele não fala, não pergunta, apenas diz aos 10 leprosos, vá até o sacerdote. Quando eles começaram a se dirigir ao templo, ficaram curados da lepra. Dos 10 curados da lepra, apenas um retornou até Jesus para agradecer a cura. Quando ele chegou até Jesus, Jesus diz assim, apenas você ficou curado? Não, Senhor, todos nós ficamos curados. Só ele retornou para agradecer. Os outros 9, estando curados, retornaram à sociedade. 3 casos diferentes de curas. Poderíamos citar outras tantas, mas essas 3 já nos servem para refletirmos. A cegueira diante da vida, não é? Porque a cura depende de Jesus. O cego que não quer ver, aquele que não deseja perceber a si mesmo, tocado por Jesus, consegue se curar. Aquele que não caminha
que está imobilizado diante a caminhar pela vida diante de Jesus, ele segue a caminhar. Aquele que foi excluído do convívio social, em contato com Jesus, se curou. A história de cada um desses personagens somos nós. Cegos, paralíticos, doentes da hanseníase, não da doença física, mas da limitação psicológica. Que precisamos de um ponto de reforço, de percepção e de compreensão da vida. E este ponto de apoio, de conexão, que na época foi Jesus, a personalidade, é hoje aquilo que nós nos apropriamos do que Jesus deixou para nós. O que é a cura, se não nós retornarmos àquela condição real de conexão com o Criador? E esta condição real de conexão com o Criador não pode ser estabelecido de fora para dentro. Esta conexão real, criatura-criador, é de dentro para fora. Sou eu e Deus. Sou eu e Jesus. Eu vou encontrar nas diversas terapias a possibilidade de me encontrar com Jesus. E me encontrando com Jesus, me curar. Lembrando que ele nos dizia: queres ser curado? Então, se a vontade e o desejo de se curar existe, a cura acontecerá. A cura do corpo, a cura das mazelas da alma. Nós encontraremos cura se nós buscarmos nos conectar novamente com o Criador. E isto é tarefa pessoal, não é? Cada um de nós vai no seu tempo e a sua maneira. Nos conectar com Deus é termos consciência de que somos sua criação, mas não apenas nós. Não apenas nós. Os outros também. Porque quando Jesus mobilizou aqueles leprosos a ficarem curados, que eram pessoas que viviam à margem da sociedade, porque não poderia o doente estar junto com os outros indivíduos da sociedade, colocou eles de volta e inseriu eles novamente ao meio social. E nós precisamos estar inseridos também em nosso meio social. Porque o benefício que eu recebo é o benefício que eu, por gratidão, posso retribuir para um outro indivíduo que num outro momento e numa outra condição também está precisando deste suporte que eu necessitei, que eu recebi e que agora, estando eu em condição de ajudar, eu possa fazer. Então, entendo cura com Jesus como uma libertação. Uma libertação. Eu me libertando das minhas amarras, das minhas dificuldades, das minhas mágoas, dos meus ressentimentos, porque disse o autor espiritual Joseph Gleiber que a doença é apenas e tão somente o quê? A ausência momentânea do estado real de conexão entre eu e Deus. Então, eu queria muito que nós pudéssemos refletir que a cura, ela vai se processar se eu efetivamente desejar. Se eu efetivamente estiver
pronto e receptivo para receber. Que queres tu que eu faça, quero que me cure. Mas para que o outro possa me curar, eu preciso ajudar. E aí, nesse contexto, este livro que eu trouxe, essa passagem para vocês, que é o livro de Andrei Moreira, o livro se chama Cura e, na sequência, Autocura. Porque se Jesus dizia que tudo aquilo que ele era capaz de fazer, nós também somos portadores da capacidade de nos curarmos. Basta o quê? Desejarmos. Não é isso? E para encerrarmos essa nossa conversa, que ainda tem um tempinho, né? Eu vou ler porque achei que não deveria interpretar. Existem coisas que é preferível que a gente entenda da forma mais completa que nós pudermos. Então, aqui no finalzinho do capítulo, que eu trabalhei sobre as curas de Jesus, a cura segundo Jesus, o autor diz o seguinte, que eu gostaria muito que vocês resguardassem isso dentro do coração de vocês. Diante do olhar curado de Bartimeu, né, que se cegou, que se curou da cegueira por não desejar ver a vida. Porque esses personagens são símbolos, né, que representam essas nossas possibilidades. Diante do olhar curado de Bartimeu, que era o cego, para enxergar a vida, das pernas restabelecidas do paralítico da piscina de Bethesda, que é a nossa paralisia de caminhar para adiante na vida. Jesus direciona os passos da humanidade e convida o candidato à cura real do espírito a assumir seu papel social, como um digno representante de Deus, como um ser consciente que implementa ações transformadoras pelo afeto, que foca nas relações investindo de alteridade verdadeira e que busca a sua realização na capacidade de interagir, ofertando o seu melhor. Acho que para encerrarmos esse nosso encontro, refletir sobre o nosso papel diante do mundo, o nosso papel de curado ou o nosso papel daquele que deseja ser curado, é extremamente importante. Que nós possamos pensar o que temos feito nós, né? O que temos feito nós para garantirmos qualidade de vida e saúde integral, porque nós não somos apenas um corpo que padece de enfermidade. Quando nós padecemos no corpo de enfermidade, nós também estamos enfermos intimamente. E esta cura depende do novo olhar, da forma como eu estou olhando, caminhando, experimentando a minha vida. Que nós possamos refletir um pouco sobre isso, que nós possamos refletir um pouco sobre o poder da cura, da restauração da nossa saúde, porque voltando a lembrar, segundo o autor do livro Homem Sadio, saúde é a real conexão da criatura com o Criador. A real conexão, essa nossa ligação, né? Esse nosso contato, que deve ser direto. Volto a lembrar também que para que a cura ocorra, ela precisa vir de dentro, né, do meu desejo para fora. Porque a cura de fora para dentro, ela pode ser momentânea. E aí, nesse mesmo capítulo, aquele moço que era paralítico e ficou curado,
Numa passagem em outro momento na cidade, Jesus o encontrou no templo orando fervorosamente. E aí Jesus disse a ele que aquela era a garantia para que ele não voltasse a ter outros problemas. Essa conexão entre a pessoa que se cura com Deus. Porque no momento em que existe a cura para os meus males e enfermidades, sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais, eu preciso também mudar. Porque se eu não mudar a forma como penso, a forma como sinto, os problemas retornarão. Não é verdade? Porque alguém aí, muito sábio da antiguidade, já nos disse que a mente sã, o que é que nós temos? Correto. Não é isso? Agradeço a vocês pela oportunidade, espero que de alguma forma tenha plantado a sementinha dentro de cada um de nós, a fim de que entendamos que cura com Jesus é uma possibilidade que eu me permito. Muita paz, muito obrigado, um bom final de semana e um bom trabalho para todos.